Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Para quem gosta de causos e casos, seja bem-vindo. E eu trago Fabiana Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Senta, que vem história por aí. Vamos ver. Fabiana Nolasco, seja bem-vinda ao canal e obrigada pelo aceite para participar dessa entrevista. Olá, Cris. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e fico muito contente de poder contar um pouquinho das nossas experiências por aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. A Fabiana, ela tem um canal no YouTube e no Instagram também, e eu fui convidada, participei. Eu sou a Fabiana Nolasco, todo mundo me conhece como Fabi Nolasco, e na pandemia eu acabei criando o Criando Raízes em Portugal, aonde eu mostro um pouquinho do meu dia a dia e de alguns lugares que não são turísticos por aqui, né? Porque eu gosto de pegar o carro e sair sem destino, sem rota. Acabei conhecendo muitos lugares lindos, maravilhosos. E nisso também surgiu a ideia de fazer lives com as pessoas que estão aqui em Portugal e também as pessoas no Brasil, com as suas oportunidades, divulgando seus trabalhos, e acabei fazendo uma rede de network, assim, imensa, imensa, que é o que eu sempre trabalhei, né? Gestão de negócios, então isso abriu portas e muitos convites, ainda bem, graças a Deus. Você, no Brasil, morava em São Paulo, não é isso? Eu morei um pouquinho em cada lugar, né? Eu falo que, que nem meu pai sempre dizia, por isso que o nome do meu perfil é Criando Raízes em Portugal, porque meu pai sempre falou assim, menina, cria raiz, porque você não cria raiz em lugar nenhum. Aí eu sempre falei, pai, quem cria raiz é a árvore, né? E foi bem assim. Então, assim, antes de vir para cá, sim, eu morava no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Mas já morei em Curitiba, já morei na praia, já morei em alguns lugares lá no Brasil. Eu acho que rotina para mim não existe. É uma coisa assim que é muito difícil, né? Então, e eu não tenho dificuldade de adaptação. Porém, quando eu vim para cá, eu tive um pouco de dificuldade, sim. Nós vamos falar sobre isso, né? E eu tive um pouquinho de dificuldade de me adaptar, sim. É um pouquinho diferente. Você veio, então, através do visto D7, não foi isso? Sim, eu vim com visto D7. Eu fiz uma pesquisa assim, muito minuciosa, muito mesmo. Eu fiz um planejamento durante mais de um ano. Portugal não era a minha escolha. Eu estava procurando outros países, outras coisas para fazer. E, no fim, meu filho vinha estudar fora e calhou de ser Portugal. Aí eu comecei a fazer a pesquisa para Portugal. E foi aí onde eu descobri que tinham vários vistos, né? E eu verifiquei em qual deles eu me encaixava. E foi realmente no visto D7, por investimentos, rendimentos, renda própria. Então, eu me encaixei nisso. Lá atrás era diferente de hoje, né? Porque muda muito a lei, muda muito tudo. Então, era muito diferente, era um pouco mais fácil a documentação. Eu comecei a pesquisar Cristina Maia, do Vamos Ver, foi onde eu comecei, entrei nos grupos do Facebook. Você, como eu, começou a pesquisar a respeito de morar fora. Eu também confesso que Portugal não era o meu destino, mas acabou por pintar. Acabou acontecendo, né? De repente, Portugal. Fábio, É, qual foi, então, realmente essa motivação para você vir para cá, para Portugal? então, foi realmente assim do meu filho querer estudar fora, né? E fazer um intercâmbio, enfim. Aí foi que eu falei, então eu vou junto, porque vai ser uma experiência legal, vai ser uma experiência única, e eu vou junto. E foi assim que começou. E foi tudo dando certo. Sabe quando tudo vai dando certo? Foi tudo assim encaixando. Aí eu pesquisei as escolas, né? Portugal tem uma coisa que é muito boa. Você envia o e-mail, eles te respondem automaticamente. É muito rápido. Então eles te dão uma resposta ou positiva ou negativa, mas eles sempre te retornam. No fim, ele não estudou em nenhuma das escolas que eu pesquisei.
Foi muito assim, sabe quando você está passeando e, de repente, você erra o caminho e para de frente de uma escola e você, olha, é essa escola. E foi bem assim que aconteceu. Entrei na escola, falei, olha, meu filho veio para estudar, aí ela fez, tem documentação dele aí? Ele tem, por incrível que pareça, aquele dia eu tinha, estava tudo em mãos, porque eu já tinha visto umas 6 escolas. Ela pegou, fez a documentação e pronto. Tá aqui, seu filho vai estudar. E ele era, acho que, o segundo brasileiro a entrar na escola. Um era do ensino básico e ele entrou no secundário. Ele saiu do Brasil na 8ª série e entrou aqui já no 10º ano. Então, ele já fez, aí ele ficou 3 meses de experiência, porque nós chegamos aqui em fevereiro. Então, ele não podia entrar em fevereiro porque as aulas acabavam em junho, julho, né? E ele só podia entrar em setembro. Mas aí elas falaram, não, Fabiana, coloca ele, deixa para adaptação, para ele ficar naquele período de adaptação. E foi incrível, porque, assim, parece que ele nasceu aqui. Ele não teve dificuldade nenhuma, os colegas, os professores receberam ele muito bem, ele foi muito bem tratado, o currículo escolar que é totalmente diferente. Então, é como se ele realmente acabasse os estudos dele lá no Brasil e iniciasse uma nova fase aqui. Ele se adaptou melhor do que eu. Se ele não tivesse se adaptado, eu teria voltado em 3 meses. Agora, pegando o gancho com esse termo adaptação / dificuldades, no começo você falou que tem coisa para relatar. Então, vamos já entrar nessa vertente? Você mudar de cidade, mudar de estado, mudar de bairro, enfim, é diferente. A adaptação é local, né? Porém, quando eu saí de São Paulo para morar em Curitiba, foi uma adaptação meio que também sofri um pouquinho no início, porque eles são mais fechados, para você conseguir fazer uma amizade leva um tempo, então, mas morei 9 anos em Curitiba. E aí, vindo para cá, por mais que a gente pesquise, eu pesquisei muito a cultura e o modo que o português agia, assim, falava, cumprimentava, as falas, aquelas falas que a gente morre de rir, né? Porque, assim, o que é, assim, aqui é muito diferente no Brasil. A sua vida, a sua história, ela acaba em 4 malas. Então, assim, são 4 malas que você traz a sua história, a sua vida. Chegando aqui, você começa tudo novo. É uma casa nova, até me arrepia de falar. É uma casa nova, são móveis novos, são amigos novos, um trabalho novo, um estudo novo, o país é novo, a língua é nova, a cultura é diferente, então é tudo novo, é como se você começasse do zero realmente. Então, assim, por mais preparada emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, você não sabe o que você vai lidar, com o que você vai lidar, é um desconhecido. Imigrar é desconhecido, porque você não sabe como vai ser a sua adaptação. E veio só eu e meu filho, então era eu e ele. E eu tinha uma amiga aqui que morava aqui no início, mas logo ela foi para Angola e depois ela mudou de país. Então, assim, eu fui pesquisando, eu fui conhecendo os lugares, mas o clima pesou muito. Eu cheguei numa época muito fria, e logo começou a chover demais. Então, aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu troquei minha casa, lá, meu conforto, para vir para cá. Uma dica que eu dou para quem está vindo, antes de alugar uma casa, de arrendar, pesquisa se essa casa, se ela tem vidro duplo, se ela tem condições de aquecimento, verifica, assim, porque assim, eu consegui uma casa num lugar muito bom, onde assim, eu estava bem no centro de tudo, que ali tinha as finanças, tinha a segurança social, tinha supermercado, tinha os bancos, tinha tudo, tudo. Se eu quisesse almoçar ou num barzinho, eu estava muito bem localizada. No Porto, né? No Porto, isso. Eu morei assim, logo que eu cheguei, morei em Valongo. Que aí no começo eu achava assim, nossa, parece interior, mas depois, agora sim, ele ficou, não moro mais lá, mas ele ficou assim, uma cidade muito
bem estruturada. A cidade está crescendo e o valor está ficando ó, alto, 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 porque está todo mundo procurando. Tem muitos brasileiros aqui na cidade. E aí eu sofri muito por questão da casa. Senhorios moravam em cima, eu morava embaixo, na casa embaixo. Era tudo independente, porém eu não tinha liberdade nenhuma. Então é isso que eu falo. Quando quer vir, gente, por mais que vocês se planejem bem, verifiquem, antes de tudo, o local onde vocês vão morar, se realmente, porque às vezes vocês chegam desesperados, aí preciso mudar, preciso de uma casa, às vezes, né, na loucura vocês veem qualquer coisa, e não é bem por aí. Mas o frio sempre foi assim, um problema para mim, porque devido à casa que não era, sabe, que não era aquecida, ela era muito gelada, muito gelada, muito gelada. Então, assim, foi essas coisas, assim, que acabava, assim, tornando um pouco mais difícil a estadia, né? Mas aí me mudei, aí logo veio o Covid, aí a gente teve que ficar nessa adaptação, nessa nova adaptação. Eu tenho um grupo, que são grupos de brasileiros aqui em Portugal, né? E a gente sempre conversava de tomar um café, vamos tomar um café, vamos tomar um café, e eu sempre reunia, como você faz o Procon 7, eu faço nos grupos, vamos nos reunir, vamos tomar um café, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e acabamos formando um grupo bem legal mesmo, que acabou sendo a nossa família. Então ficou mais fácil, porque aí você já sabe que você não está sozinha mais, né? E eu fui para o Brasil agora, depois de 4 anos, fiquei 2 meses no Brasil, e todo mundo falava, Fábio, quando você for no Brasil, você vai ver a diferença que é. Eu falava assim, imagina, gente, isso daí não tem nada a ver, vocês que ficam falando, né? Não, Fábio, você vai ver a diferença, porque você não tem noção. Você não tem noção depois que você volta, depois de um tempo, você não tem essa noção. Eu achava que eu tinha, mas eu só tive quando eu cheguei lá. Até o corpo reagiu diferente, e assim, e aí a gente fala, né, que aquele abraço, aquilo conforta tudo. Aquela alegria, nossa, dos brasileiros, faz falta. A gente sente falta, a falta da família, a falta dos amigos, da nossa história, né? E eu sempre fiquei com um pé lá e outro aqui, então eu não estava nem lá nem cá. Foi bom porque aí realmente eu voltei, sabe quando você volta inteira, você fala, não, então vamos construir, vamos criar raízes em Portugal, vamos construir a nossa história em Portugal. Eu tinha até uma pergunta para fazer, mas eu acho que já foi respondida, né? Se você teria vontade de voltar para o Brasil, pronto. Então, eu acho que essa daí a gente nem precisa falar sobre isso. Assim, eu sinto falta das pessoas e da minha família, mas hoje, do jeito que tá, do jeito que eu encontrei o país, fiquei muito triste, doeu muito de ver como está a situação. Eu rezo muito para que melhore, para que o país melhore, para que o país é, volte a ser, não sei, porque assim, não é voltar a ser, mas assim, do jeito que está, é muito difícil, as coisas aumentaram muito, as coisas estão muito difíceis lá. Muita gente na rua, a dificuldade econômica é grande, é grande, é grande, é grande. Você já deve ter história aí até para fazer uma série total. Olha, eu sempre comento assim que os micos são os melhores, né? Porque a gente assim paga cada mico e eu sou aquela assim que ganho nesse quesito. Uma vez, acho que estava tendo alguma coisa no Porto, não lembro, e quando tem show, eles fecham, né? Eles fecham algumas ruas e fecham e fazem aquele cordão policial. E aqui a gente, assim, eu não sabia que os homens não gostavam de ser chamados de moço. Eu sabia da questão das meninas, né? Que a gente podia chamar elas de moça, elas são raparigas, tal, não sei o quê. Fui entrar no comboio e falei pro policial que estava parado, né? Falei, moço, esse daqui é que vai para tal lugar. Ele olhou para mim assim, cruzou os braços. Moço, não. Mas por que, moço? Eu bem... Aí, por que, moço? Aí ele, você gosta que te chame de rapariga? Não. Então, também não. Eu, desculpa, moço, não sabia. Eu continuei no moço.
Aí depois que eu fui entender por quê, fui pesquisar, fui perguntar para um português raiz, né, por que que eles não gostavam de ser chamados de moço. E lá vem história, né, aquele negócio todo, parece que moço é eu não vou nem explicar aqui, porque eu vou dar outra gafe, porque eu nem lembro mais direito o que que era. Como se fosse assim um subemprego para eles, né? Alguma coisa assim, eles não gostam, né? Eles acham que né, Pejorativo. é. E uma vez a minha prima, minhas tias vieram para cá e alugaram uma van, sabe aquelas van grande? Porque acho que a gente estava em 9. Tem muita rua que é pequenininha, que só passa aquele carrinho Smart. Por isso, hoje eu sei por isso que o Smart que tem muito aqui, que muita rua pequena. E aquela van, quase ela ficou travada na rua. Minhas tias gritavam dentro do carro. Meu Deus, nós vamos ficar presos aqui, isso aqui. Então, assim, tive que descer do carro para olhar, né? Antes, passava um dedo de cada lado para poder descer naquela avenida, em Coimbra foi. Mas no estacionamento ela ficou enganchada. Aí nós fomos entrar no estacionamento, ela ficou enganchada. Ficou Meu assim, presa. Deus! Então, tem muitas coisas assim que a gente morre de rir, história para contar, que é um barato, né? E umas dicas boas, assim, que eu falo pro pessoal, falo assim, gente, quem quer conhecer Portugal, não coloca no GPS estrada, pedágio. Não, tira os pedágios e sai fora do pedágio e vai pelas estradinhas pequenas. Tudo bem, né? Que eu já entrei numa propriedade particular. Meu Deus, isso numa quinta? Que aí eu vinha um carro me seguindo, eu olhando, eu falava, aí ele parou, fez assim, menina, estás perdida? Aí eu, acho que sim, ele está numa propriedade particular. Aí eu, desculpa, o portão estava aberto. Essa eu não sei se eu posso contar aqui, mas a primeira vez que eu fui na academia, que é o ginásio aqui, eu fui fazer. Já até sei o que vem pela frente. Tinha acho que umas 30 pessoas dentro da sala, assim, para fazer a aula. E parei a aula, gente. Parei, não teve mais aula, porque eu comecei a rir. Nós fizemos uma posição lá na aula de Pilates, que aí a professora vira e levanta. Empina o rabo, levanta o cu. Eu empino o cu, levanto o rabo. Gente, oi? Aí pronto, eu sentei, eu comecei a rir, falei, desculpa, mas a mesma coisa que você vai no hospital, né? Que ele fala que quando você vai tomar uma injeção, que agora vai tomar uma picadinha no cu. Aí você, você fala, oh, meu Deus do céu. Mas É muito normal, é do dia a dia, e para gente que não está acostumada, assim, para gente que está acostumada com esse tipo de termo, com uma outra conotação, a gente leva um susto e depois acha super surreal. Que nem, olha, uma coisa que eu acho que eu fiz pela primeira vez, eu fui convidada para assistir um jogo, a final do basquete do Porto, aqui no Dragão, né? E foi esse final de semana. Gente, é incrível, é incrível. A torcida é fantástica, assim, e quando eles gritavam, eles falavam, juro que eu tentava acompanhar, mas eu não entendia nada. Não entendia nada do que eles falavam, porque assim, quando eles falam muito rápido, ou gritando, você não consegue entender o que eles falam, né? E eu olhava assim, e na hora que eles começavam a xingar, gente, é muito engraçado, porque eles são mesmo assim, aí eles falam aquele foda-se, e não sei o que. Gente, aquilo eu parava assim, ficava vidrada assim, só olhando a torcida, o pessoal assim, que é fantástico. O clima, né, é diferente, a conotação deles é muito diferente, então é bem legal. Acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouquinho de cada lugar, porque cada lugar é diferente, gente. Aqui no Porto é diferente de Lisboa. É igual ao Brasil, né? É igual no Brasil, que no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, o sotaque, o jeito deles falarem.
o acolhimento é muito diferente. E aqui eu não tenho o que reclamar, não. Foi muito bem recebida. O Porto, em geral, assim, eles são acolhedores, né? E a cidade é maravilhosa, maravilhosa. Você falando do Porto, eu tenho alguns entrevistados aqui no canal que são portugueses da parte aí de cima, do Minho, Alto Minho. Eu tive que colocar legenda no último vídeo que eu fiz, porque até o meu entendimento para o que um deles estava falando foi difícil. Eu tive que desacelerar, inclusive, a velocidade da fala dele, porque além dele falar muito rápido, também a dicção dele, da própria pessoa, estou falando individualmente dele, era muito difícil para se entender. Tive que colocar uma legenda, apesar deles estar falando português, né? O português aqui de Portugal, eu tive que colocar uma legenda, né? Para a região do Minho, as pessoas falam com uma vogal mais fechada, existe uma certa dificuldade para você que está vindo do Brasil para cá, Sim. você vai sentir esse choque, né? Vocabulário, fonético, seja lá o que for. Então, é uma diversidade. Portugal não é um país tão grande, mas o que tem de diversidade aqui, seja de culinária, fonética e várias outras coisas de terminologia, né? Termos, significados e tudo mais, tem a história. Com 5 anos completos, o residente pode pedir a nacionalidade. Você está inclinada em pedir a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência? Sim, porque ela abre portas, né? Ela abre portas para a Europa toda, então eu acho que é válido. Quem quiser saber um pouquinho mais, link aqui na descrição. Agora, Fabiana, para a gente fechar essa entrevista, você tem um projeto muito legal. Fala um pouquinho dele. Bom, o projeto ele está assim andando, ele está engatinhando, né? É um projeto onde eu quero trazer mais brasileiros que estão criando raízes aqui em Portugal, porque assim as pessoas elas me convidam, né? E então eu acabo mostrando o trabalho delas e ele está se engatinhando para uma outra, sabe? Não era esse o propósito do Criando Raízes em Portugal. O Criando Raízes em Portugal era assim para mostrar as coisas diferentes, curiosidades e também apresentar as lives. Mas o Criando Raízes ele está partindo para uma outra direção. Então, vem algumas novidades por aí. Eu só mesmo movimento o Instagram. O que me dá assim, muito retorno é o network. Eu conheço muitas pessoas, então nisso eu vou formando várias raízes em cada cantinho, que é bem bacana e o projeto acho que vai crescer bastante. Fábio, alguma consideração final, alguma dica para quem está vindo para Portugal? A primeira dica é planejamento. As pessoas me perguntam, Fábio, como é que eu faço? Gente, é pesquisar. Pesquisar. Você consegue chegar aqui, aluga um hotel, um hostel, aluga por uma semana ou por 15 dias e vá conhecer os lugares. Para você verificar aonde você vai se adaptar mais. Se você gosta de praia, se você gosta do interior, o que você gosta, se você gosta das montanhas, enfim. E venham com documentos, venham documentados, porque já documentados, assim, eu digo que já é difícil. E aí, não tendo documento, é um pouquinho pior, né? O aluguel aqui é muito caro. É muito caro. Não condiz com o salário que se ganha aqui. Então, não é bem assim, né? Aqui, Portugal é para você viver, para você, assim, ter que nem o pessoal fala, para ganhar dinheiro. Não. Quer ganhar dinheiro, você vai para outro país. Você quer ter tranquilidade, quer ter, assim, uma vida de paz e tranquilidade, aí sim. Fabiana, muito obrigada pela sua participação. Vamos ver!